Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente, tá? Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura em geral e outras coisinhas mais, tá? Hoje vamos falar novamente, tá, de cinema, tá? Eu quero falar da sessão dos classiquíssimos que aconteceu na Estação NET Botafogo, tá? Né, nessa segunda-feira, dia 3 de junho, tá, de 2024. E essa sessão foi muito especial porque ela está comemorando um ano de classiquíssimos, né? É mais ou menos um ano. O primeiro Classiquíssimos, né, estreou, né, o primeiro filme da sessão Classiquíssimos estreou, foi Festim Diabólico do Alfred Hitchcock, né? E hoje, para comemorar, né, ou ontem, né, mais exatamente, para comemorar um ano, né, da sessão Classiquíssimos, né, foi exibido Vertigo, né, que aqui no Brasil foi traduzido como Um Corpo que Cai, com James Stewart, com Ken Novak, né, e outros atores aí interessantes. Um filme muito bom do Hitchcock. Eu já tive a oportunidade de ver esse filme várias vezes, seja na televisão, seja no cinema, tá? E ontem, né, mais uma vez, né, eu confesso a vocês que eu talvez estava pensando até em ver outro filme, mas aí eu ajeitei a minha agenda para encaixar lá o Vertigo, né? Porque a sessão lotou, né? Foi bem bacana isso, né? O cinema estava lotado, tá? Um cinema que deve ter o que uns 250 lugares estava lotado, tá? Então eu comprei correndo, né? A sessão do Vertigo, né? Para não ficar de fora, né? E acabei indo assistir lá. Um filme do Hitchcock muito conhecido, tá? Vou dar spoilers aqui, porque esse filme acho que ele é de 1958, né, gente? Então acho que eu já posso dar spoilers aqui para vocês. Um clássico, né, do cinema, um dos melhores filmes do Hitchcock, né? E o filme ele começa com um camarada chamado Ferguson, né, que é interpretado pelo James Stewart, né, que é o ator, né, que o Hitchcock gosta, né, por excelência. Ele também fez Janela Indiscreta, também fez Festim Diabólico e outros filmes, né? E aí o que que acontece? Ele é um policial que tem vertigem, né, no caso, né? E ele estava justamente seguindo, né, com outro policial, um bandido, por cima de uns telhados de prédios, né? Aí o bandido ele pulou de um prédio para outro, né? E o policial conseguiu pular também. E quando o nosso Ferguson foi pular, né, ele ficou pendurado. O policial parou a perseguição, foi tentar ajudar ele, caiu do prédio e morreu, né? Então, por causa disso, né, e por causa dessa vertigem, desse medo de altura dele, ele acabou sofrendo meio que uma aposentadoria compulsória, né? Ele tem uma amiga chamada Midge, né, que é uma ex-noiva dele, né, que é interpretada pela mesma atriz, né, que fez a mãe do JR em Dallas, né, no caso, né, aquela série de televisão que tinha antigamente na Globo, Dallas, né, que era uma família que era rica de petróleo, né, no Texas, coisa e tal. E o JR era interpretado pelo Larry Eggman, né, que os mais antigos vão lembrar dele como Major Nelson daquela série Gene é um gênio, né? E aí a Midge, né, no caso, né? Eu esqueci o nome da atriz agora, é Bárbara, o nome é bem complicado, é Bárbara alguma coisa, tá? Vangelli, não sei o que, alguma coisa assim, tá? E ela é meio que uma noiva, né, do ex-noiva do Ferguson, coisa e tal. Tá sempre ali cortejando ele, tá sempre ali paparicando ele, né? Torcendo para voltar a ter um relacionamento e o Ferguson não tá nem aí, né? Até porque foi ela que desmanchou o noivado, né? Ainda tem esse detalhe, né? E aí o nosso Ferguson curte aquela vida de aposentado até que um amigo chama ele, né, para trabalhar como investigador particular, porque ele acredita que a esposa dele está possuída por uma antepassada dela, no caso, né? E o nosso Ferguson tá indo atrás dessa moça, né? Que é interpretada pela Kim Novak, né? No caso, tá? E o que, que acontece? O marido dela acha que ela está possuída, né? Por essa antepassada dela, que ela fica sem falar com ele. Do nada ela fica com o olhar distante, depois ela volta a conversar como se nada tivesse acontecido, ela desaparece, vai para cima, para baixo, coisa e tal, e reaparece de novo. E aí o nosso
o nosso Ferguson ele vai descobrindo, né? Ele vai pegando detalhes da vida dessa antepassada, ele vai perseguindo essa mulher escondidinho ali, vê que ela fica no museu vendo um quadro, né, do antepassado dela, coisa e tal. Ela vai num lugar que era a casa onde essa antepassada morava, né? Que era casada com um cara muito rico, que agora é uma espécie de hotel, coisa e tal, né? E, obviamente, vai haver um enlace amoroso entre os dois, né? Entre o Ferguson e essa esposa desse amigo dele que está aparentemente possuída. E aí a gente vai ter um momento em que eles vão, né, para uma missão, para uma espécie de antiga missão religiosa espanhola que fica na Califórnia, tá? Até por causa dessas coisas, né, dessa esposa, né, que é a Madeleine, né, no caso, né? Até porque dessas coisas pregressas, né, da vida dela, dessa ligação com a antepassada dela, coisa e tal. E aí a mulher dá uma louca na mulher lá, ela sobe a torre da igreja, correndo, né, as escadas da torre da igreja, né? O nosso Ferguson, coitado, sem poder subir por causa da vertigem dele, acaba não conseguindo ir atrás dela e quando ela chega lá em cima, ela se joga e se mata, né? Aí fica o suicídio, né, o suicídio, né, da Madeleine, né, no caso, e o Ferguson ainda foi ridicularizado, ainda foi esculachado no julgamento, né, dizendo que ele, apesar dele não ter culpa de nada, ele não conseguiu salvar ela por causa da doença dela. Ele ficou humilhado, se culpou muito, ficou no hospital um tempão ali, completamente inerte, a mídia lá paparicando ele, nada dando certo, né, coisa e tal. Aí tempo passa, tempo vem, aí ele consegue ter alta e aí ele começa a ir atrás dos lugares onde a Madeleine passava, coisa e tal, ficava atrás procurando, procurando, não achava nada. Até que um dia ele achou uma mulher muito parecida com a Madeleine, mas que ela estava com o cabelo castanho claro, praticamente ruivo, no meio da rua. E ele começa a perseguir essa mulher, né? Depois de muito conversar com essa mulher, né? A mulher vai compreender, né, que ele tinha um antigo amor, né, que acabou se suicidando, coisa e tal, e que ela lembrava muito ele, e eles vão começar a ter um enlace amoroso, coisa e tal. E o nosso Ferguson vai começar a vestir, né, essa moça nova, coisa e tal, igualzinha a Madeleine, e ela fica igualzinha a Madeleine, né? E aí o nosso Ferguson vai perceber que ele entrou numa tremenda de uma tramóia, né, no final das contas, né? Vai levar essa moça praticamente vestida como Madeleine para a igreja, entendeu? Novamente para a missão religiosa, vai subir as escadas e lá ele consegue arrancar a confissão da moça. O que aconteceu na verdade é que o marido, entendeu, já tinha matado a esposa dele, né? E contratou essa moça para fingir que era uma Madeleine completamente desvairada, translocada, botou o Ferguson para investigar e forjou o suicídio dela, né? Até porque o Ferguson não conseguiria subir aquelas escadarias todas, né, da torre, né? Então, quando a moça subiu lá em cima, desculpa a redundância, quando a moça subiu para o alto da torre, né, no final das contas, até redundância de novo, o que acontece? Já estava o marido dela lá com a esposa morta e joga a mulher do alto da torre com a mesma roupa, né, coisa e tal, né? E aí se forjou como é que se fala? Se forjou um suicídio, mas na verdade foi o marido que matou a esposa. O marido depois sumiu, foi para a Europa, coisa e tal. E aí ele conseguiu arrancar a confissão, né, dessa moça que fazia o papel de esposa, né? Fazia o papel de Madeleine, na verdade ela não era Madeleine, coisa e tal. E aí ela confessa isso no alto da torre para ele, né? Isso vai ser um alívio para ele, porque, primeiro, na hora que ele está revoltado da vida, percebendo que ele entrou numa furada, numa cilada promovida pelo amigo dele, né? Que já tinha matado a esposa, né? E ele consegue arrancar a confissão da moça que fez as vezes de Madeleine, né? Ele perde o medo de altura dele. E quando ele está lá em cima conversando com ela, a mulher falando que queria que só deixou ele se aproximar porque ela estava apaixonada por ele, coisa e tal. Aí a gente não sabe se ela estava apaixonada mesmo ou se não estava, entendeu? Aquele negócio todo, né, que a gente sabe de melodrama, né, no final das contas, né? Mas aí apareceu uma irmã de caridade nas trevas, cara, subindo assim a escada, né? E ela ficou aterrorizada com aquela visão, ela ficou meio que achando que aquilo era uma assombração da esposa que tinha sido assassinada, não sei o que. Ela perdeu o equilíbrio, caiu da torre e morreu. Aí ficou lá, né, o nosso Ferguson olhando para ela, acabou o filme, tá?
Falando assim, gente, parece um roteiro muito simplório, né? Mas é uma história bem interessante, a forma como a coisa foi construída, tá? Toda a questão da perseguição do Ferguson com relação a essa falsa Madeleine, né? Os lugares que ele ia, que ele ficava anotando, entendeu? Depois as conversas, o próprio relacionamento dele com a Mid também, que eu achei muito interessante. Eu vou ser sincero com vocês, gente. Tomara que, rompendo o campo diegético do filme, o que aconteceu depois do final, né? Rompendo o campo diegético do filme, a gente poderia falar assim, de repente ele, né? Finalmente ele se aproxima lá da Mid, se reaproxima lá da Mid, coisa e tal, ele casa, né, coisa e tal, ele chegou a ser noivo, né, não poderia realmente reatar e a Mid doida lá pra estar com ele, pra viver com ele, né, pra não falar uma outra coisa mais mal criada, né, mas, então é basicamente isso, tá, que esse filme trabalha, ele é um roteiro adaptado, tá, de uma novela, de um romance francês, tá certo, e tem esse dedo do Hitchcock aí que é muito bacana, né? É um filme que foi restaurado em 4K, foi muito legal de se ver na telona, tá? Ou de se rever na telona, que eu já vi esse filme na telona, talvez não numa tela tão grande, mas em outras telas um pouco menores, mas ainda assim dentro do cinema eu já vi esse filme várias vezes, tá? E é sempre bom revisitar Vertigo, Um Corpo que Cai. Eu tenho até um posterzinho de Vertigo em casa, né? E é interessante a gente rever, revisitar esse filme e conversar sobre esse filme aí com vocês. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site Batata Espacial, tudojunto.com.br. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende e a gente futuramente se encontra para conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração e até mais. Fui.